E aí, cubistas, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito falado e muito pedido, que é a X-Cross. Então aproveita para, antes de começar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda demais aqui para a divulgação dos vídeos, né, caso você goste do meu conteúdo. Entra aqui na descrição no nosso servidor de Discord, o link fica aqui na descrição, como eu disse, né, e lá tem sempre o pessoal ativo conversando e é muito bom para você fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, aprender coisas novas sobre o cubo e, claro, sempre que possível eu entro lá para trocar uma ideia com vocês. Quem quiser apoiar o canal diretamente, financeiramente, temos a opção de seja membro aqui embaixo, tem uma lista lá com vários benefícios exclusivos, né? Você vai ter acesso a todos eles e isso vai estar contribuindo demais com a minha independência aqui no YouTube. E se quiser comprar algum cubo, eu recomendo fortemente a Uncube. É uma loja brasileira especializada em cubos mágicos. Eles têm ótimos cubos por ótimos preços e você pode sempre utilizar no cupom de desconto Vincenzo para te ajudar com o preço final de cada uma das suas compras. O link para a loja fica aqui na descrição, assim como o cupom de desconto também. Então, sem mais enrolação, bora falar sobre X-Cross. Então, primeiramente, o que é a X-Cross? É você acabar a cruz e um par já finalizar pronto junto com essa cruz. Então, quando você acabar a cruz, vai ter um par pronto juntamente com ela. Esse X significa extended, né? Cruz estendida. E é basicamente isso que você faz, é você fazer a cruz e junto com ela, dentro dos movimentos da cruz, resolver um par de F2L. E aí já precisamos deixar algumas coisas bem claras aqui antes de começar a falar sobre como que você faz isso. A primeira delas é que isso é uma coisa avançada, digamos assim, então não se preocupe em pensar nisso se você não consegue nem prever a sua cruz na inspeção ainda, porque se você não consegue prever a sua cruz na inspeção, prever 2 peças a mais não vai te ajudar em absolutamente nada, porque você não consegue prever as 4 iniciais. E se você ainda não consegue prever o primeiro par, também acho que não é o momento para se preocupar com isso. Então, se você já consegue fazer a cruz da inspeção, prever toda ela, e consegue na maior parte das vezes ver o primeiro par, saiba também que não é em todo embaralhamento que você vai conseguir fazer isso. São alguns casos específicos que eu vou passar por eles aqui agora. Então, antes de mostrar um pouco sobre como você faz para ver essa X-Cross e entender como que ela se forma, precisamos falar um pouquinho sobre o que é um par de F2L para a gente entender um pouquinho melhor os conceitos. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é um par de F2L resolvido, né? O que é isso aqui? Um par de F2L é basicamente um canto e um meio de cores correspondentes resolvidos em centros correspondentes. Então vocês podem perceber aqui que a gente tem um canto branco, verde e laranja, que ele está correspondido entre os centros branco, laranja e verde, né? E o meio correspondente, que é o verde e laranja, está entre os centros laranja e verde. Então isso aqui é um par, né? Eles unidos dessa forma e todos certos formam esse bloquinho aqui e isso aqui é um par de F2L. Isso vai ser muito importante pra gente conseguir identificar esse tipo de padrão com o cubo embaralhado. Então são mais ou menos 4 casos que você vai mais conseguir utilizar a X-Cross e eu vou falar sobre os 4 possíveis, né? Os 4 que a gente mais vê, que é mais fácil de você fazer um X-Cross aqui agora. Então o primeiro deles é quando você está fazendo a sua cruz, né, procurando as peças, e você percebe que você tem aqui um meio ligado com um canto. E se você for lembrar do que eu acabei de falar, certo? Um canto ele já é uma parte do meio de F2L. Então quando você conseguir encaixar essa peça, você vai perceber que o canto ele já vai ficar resolvido se você acabar não destruindo ele ao longo da sua jornada, digamos assim, da sua jornada de resolver a cruz, certo? E o canto ele precisa se ligar com o meio. Então, quando você perceber que tem esse padrão, você tem que procurar onde está o meio que corresponde a esse canto. Então, nós temos um canto, né? Que é branco, vermelho e verde. E temos aqui, agora, o meio correspondente, que é esse aqui. O meio vermelho e verde. Nesse caso da cruz, né? Se a gente for procurar outras peças, a gente tem um padrão bem simples, né? Que é essas duas que já estão interligadas, a gente pode encaixar elas aqui. E a outra é só encaixar com 2 movimentos aqui, certo? Então é basicamente isso, a gente já sabe esses primeiros 2 movimentos, e daí teria depois essa outra peça da cruz. Como eu já falei que o meio correspondente está aqui, se você for reparar, se você fizer uma linha antes de começar a fazer os movimentos da cruz, você junta esse grande quadradão aqui, certo? E esse quadradão aqui, ele já é boa parte da X-Cross, ele já é o canto e o meio conectado, então se você conseguir preservar isso ao longo da sua cruz, ele vai ficar no final resolvido, juntamente com a cruz, um par de F2L, porque esse par aqui está conectado com esse meio. E nesse caso que a gente tem aqui, né, se a gente for resolver, a gente percebe que isso não vai ser atrapalhado, né, porque a gente tem movimentos de R e D e não mexe nisso. Então, ao invés de fazer R, D e aí só o linha e R2 para encaixar essa cruz,
O que a gente pode fazer é o linha antes de começar tudo, aí faz RD, e quando você fizer o R, o canto aqui, né, o bloquinho, ele já fica montado, justamente por isso que eu falei que é do par estar conectado junto, né? Se for parar aqui agora, temos esse bloquinho, que é exatamente aquilo que a gente montou, né, aqui em cima, que é o canto junto com o meio ao lado do centro. Então você tem que começar a acostumar a ver esses padrões, né? Eu não tenho aqui para vocês como mostrar todos os casos e todas as formas possíveis de ver isso, você precisa ir treinando isso ao longo do tempo. Então nesse vídeo aqui, como vocês podem perceber, eu vou só mostrar para vocês a teoria por trás. E é claro que isso vem depois, você conseguir fazer isso com mais frequência depois de muito treino. Uma outra coisa que pode acabar acontecendo é quando você tem esse caso aqui, né, onde você tem o meio da sua cruz que você está fazendo conectado já com um canto correspondente, né, nesse caso aqui o canto laranja e azul e branco, é que quando você for procurar onde está a outra peça da cruz, ela não está de uma forma que você consiga juntar com esse canto facilmente para formar aquele bloquinho, né, aquele quadrado que a gente viu no caso anterior. Então nesse caso, uma coisa que você pode fazer é tentar resolver a sua cruz de forma que você preserve esse canto, né, então que o canto fique resolvido, e depois encaixar o meio no lugar com o keyhole. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco mais em detalhes sobre o keyhole. Nesse caso aqui, vamos olhar a cruz. A gente tem uma cruz, a gente vai fazer a cruz no branco, né? Igual eu tô fazendo para todos os exemplos nesse vídeo. E as peças da cruz são essa. Essas três aqui embaixo já estão opostas. E a nossa quarta que a gente está trabalhando. Eu tô pegando exemplos bem simples só para ficar um pouco mais claro o que eu tô tentando demonstrar. Você vai reparar, nessas três, como eu já disse, elas são opostas, então com o movimento duplo aqui embaixo você resolve todas elas. Só que se você fizer um D e um F, né, você consegue encaixar outra peça, você precisa encaixar ela nesse meio tempo. E quando você faz isso, você preserva esse canto, então esse canto vai ficar resolvido. Quando você finalizar a cruz, ele vai estar na posição correspondente dele. Isso é muito interessante, porque apesar de eu não conseguir juntar ele em um bloco de uma maneira muito fácil, nesse caso, eu consigo aproveitar que esse canto e vai ficar resolvido aqui embaixo, e antes de finalizar o último movimento da cruz, eu posso procurar onde está o meio correspondente, que no caso é o azul e laranja, e encaixar ele com o keyhole no lugar onde ele deve ir. Então nesse caso eu posso começar com D e F, para colocar as peças da cruz todas no lugar certo, e eu tenho esse canto, certo? Que quando eu voltasse ele ficaria com o canto resolvido, e só falta um meio aqui para o par ficar completamente resolvido. Eu posso encaixar esse par com 3 movimentos aqui mesmo onde ele está, dessa forma. É uma inserção por trás. Porque daí, agora esse meio está resolvido e quando eu voltar ele sem ter bagunçado esse canto, esse par vai ficar resolvido. Então esse é um exemplo muito comum, que é bem utilizado mesmo. Na maior parte das vezes que eu faço X-Cross é porque acontece alguma coisa desse tipo. E é bem fácil de perceber se você tiver domínio da técnica de keyhole. Então é muito importante que você conheça ela antes. Já procura aqui o vídeo no canal que eu fiz sobre isso um tempo atrás, que vai te dar uma ajuda bem grande. E é bem fácil de você conseguir perceber casos desse tipo. Então se você quiser treinar X-Cross, esse aqui é o primeiro estilo que você tem que ficar adaptado a perceber. Uma outra coisa que pode acontecer, eu falei que eram 4, mas na verdade são 5 casos possíveis, né, mais ou menos, que pelo menos que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, é quando você tem as peças da cruz e você tem um parzinho pronto também, só que ele não envolve o meio da cruz que você está fazendo, ele envolve um canto e o meio correspondente já. Tudo aquilo que você precisa para encaixar numa X-Cross, certo? Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. As peças da cruz são essa e essa daqui. E além de tudo a gente tem esse parzinho aqui que está resolvido. Então para pensar na resolução da cruz, né, o que eu posso fazer é um D2 aqui para colocar o branco e vermelho e o branco e laranja certos numa relação ao outro, porque eles já estão opostos aqui embaixo. E depois de fazer isso, eu posso descer o branco e verde aqui embaixo, de uma maneira bem simples. E depois é só encaixar o branco e azul com aquela inserção de 3 movimentos. Essa é uma cruz bem simples, mas como eu disse, a gente tem aqui esse canto, esse parzinho, né, branco, verde e vermelho. E se você for reparar, o verde, ele tá logo aqui do lado desse parzinho. Então o que eu posso fazer, ao invés de fazer o D2 e já descer esse par, posso fazer o D2 e fazer um linha. Porque com um linha eu formo esse quadrado aqui, né? Tem esse blocão aqui. Esse blocão, exatamente quando eu descer ele já é parte daquele parzinho de F2L lá. Depois nesse caso aqui, né, é só você encaixar a última peça da cruz e você acaba finalizando a X-Cross. Então casos onde tem um par resolvido são muito bons por esse motivo. Só um detalhe, às vezes mesmo que você tiver um par, não vai ser possível você resolver uma X-Cross, certo? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu não consigo juntar esse bloquinho com o meio aqui do lado. Mas, uma questão interessante, né, não é X-Cross aqui, é só uma técnica a mais que você pode fazer, é que se você tiver um par, você pode tentar preservar ele
que quando você acabar a cruz, mesmo que você não esteja com o par resolvido, você vai ter ali um par de F2L pronto para você encaixar. Então embaralhamentos onde na cruz você tem um parzinho aqui pronto, são muito bons por esse motivo. Você pode ou tentar fazer no X-Cross, ou se isso não for possível ou não muito fácil de ver, tentar não bagunçar esse par, que daí você vai ter um par de F2L livre para encaixar assim que você acabar a cruz. E apesar de não ser um X-Cross, vai ter um par de maneira bem fácil para você, né? Com poucos movimentos que vai te ajudar bastante também. Percebe que todos esses casos passam por esse quadradão aqui, pelo menos a maior parte deles. E, então, quando você tiver esse quadradão aqui também é uma maneira fácil de você fazer X-Cross na maior parte das vezes. Então vamos dar uma olhada nesse caso aqui. As peças da cruz são essa e essa daqui. O branco e vermelho com o branco e laranja conseguem encaixar com R' e D' no lugar certo. Isso deixa o branco e azul e o branco e verde a um movimento de serem resolvidos, né? O branco e verde com R2 e o branco e azul com o movimento de L. E perceba que junto com esse branco e azul aqui, né, a gente tem o par correspondente, né, o branco, azul e vermelho, que dá pra, se você não bagunçar ele, não fazer nenhum movimento de U ou de F aqui, você consegue preservar ele e fazer uma X-Cross com ele. Então se você não preservar, né, quando você finalizar a cruz, você vai ter esse bloquinho. Então, em Scrambles, onde você tem um quadrado assim também, são muito interessantes de você tentar preservar esse par, porque assim que você encaixar ele, é claro, se você não bagunçar, você vai ter uma X-Cross pronta. Um outro caso que agora acho que é um dos mais difíceis de perceber é que quando você acabar a sua cruz, você vê que um meio vai ficar resolvido. Então nesse caso aqui, as peças da cruz são essa e essa. O branco e laranja e o branco e azul já estão resolvidos, né? E o branco e verde com um movimento você consegue colocar ele no lugar bem facilmente. E aí só falta encaixar o branco e vermelho, dá pra fazer isso simplesmente com B e R'. Só que se você conseguir ver isso na inspeção, você percebe que aqui atrás você vai ter o meio azul e laranja que já vão estar correspondidos. E você pode, se você ver isso, procurar o canto correspondente, né? Você tem o meio que já está resolvido e o canto correspondente é esse aqui, o branco, laranja e azul. Isso é muito interessante porque, do mesmo jeito que a gente pode utilizar o keyhole para resolver quando um canto vai acabar resolvido, a gente pode fazer a mesma coisa com o meio, só que ao invés de inserir um meio, a gente vai acabar inserindo um canto, né? Então, a gente vai perceber que quando a gente voltar aqui, né, a cruz pro lugar dela, o lugar aqui onde está esse meio resolvido é aqui, né? E aqui é o lugar onde um canto teria que ser inserido. Se você, ao invés de fazer esse movimento de D aqui antes de finalizar a cruz, simplesmente encaixar o canto correspondente nessa posição aqui, formando meio que um blocão, quando você voltar, ele vai resolver uma X-Cross. Então esse aqui é mais um caso possível de você utilizar, que apesar de não ser tão difícil de ver, é bem possível de utilizar e é bem fácil de utilizar uma vez que você aprende a identificar esse tipo de coisa na inspeção. Então é basicamente isso para os 5 casos que eu vou falar, mas tem algumas coisas ainda para a gente mencionar durante esse vídeo. E a primeira delas, é mais uma consideração, é que para cada um desses casos que eu estou mostrando tem várias outras técnicas que você pode utilizar. Isso vem com a prática, né? Eu pressuponho que você tenha outros conhecimentos, você está buscando no X-Cross aqui já, que te facilitem esse trabalho na hora de visualizar, né? Então tem vários outros casos, outras possibilidades de você fazer, jeitos de resolver, que para cada um desses casos que eu mostrei aqui para vocês, pode facilitar um pouco o seu trabalho. Então é interessante que você busque outros conhecimentos ao redor do cubo mágico para que facilite a sua montagem de X-Cross, digamos assim. E um deles, né, que é muito interessante de você ver, é assistir Example Solves, porque neles, os cubistas que são mais rápidos, né, eles mostram várias coisas que eles sabem na hora de formar X-Cross, que vai ajudar bastante caso tenha interesse de aprender essa técnica. Vamos falar agora um pouquinho sobre variações de X-Cross, né? Também variação é só uma coisa a mais que é possível de acontecer, que no caso é a Double X-Cross. Além de você ter a X-Cross, né, que quando você resolve o par de F2L, e a cruz e um par de F2L, isso vai acontecer 2, 3 ou até 4 vezes, dependendo da facilidade que você vê no embaralhamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você faz a cruz e você acaba ela com 2 pares de F2L resolvidos. Isso aqui é a Double X-Cross ou X-Cross, Extended Cross. É bem bizarro e é bem raro de conseguir perceber isso, de acontecer, né? Mas é possível também e é viável em alguns casos. Também é possível a Triple X-Cross, que é quando você acaba a cruz e tem 3 pares resolvidos, né? Ou a XXX Cross, que é muita coisa. Se eu fiz isso uma vez na minha vida, ou 2, foi muito. E seria possível também você ter um F2L skip, né? Que é fazer uma XXX Cross, ou uma Quadruple X Cross, tá? Como você queira chamar. Eu chamaria de F2L skip porque é muito raro acontecer, nunca aconteceu isso na minha vida, de forma alguma. E a gente nem se fala sobre isso, mas Double X-Cross é um pouco mais comum e é possível de você trabalhar ela.
do que a triple e a quadruple X-Cross, sei lá como você quer chamar esse tipo de coisa. Então eu vou dar aqui um exemplo de double X-Cross. Além de casos muito óbvios, né, onde você tem dois quadrados assim e coisas do tipo, existe um caso específico que é interessante se você perceber quando você tiver pra fazer uma double X-Cross, né? E na ocasião, esse caso é quando você acaba a sua cruz e você percebe que um canto e um meio opostos, né, não podem ser juntos, porque senão você já teria uma X-Cross, mas que um canto em algum dos pares e um meio em algum dos pares já estão resolvidos. E nesse caso aqui, se você perceber isso ao final da sua cruz, você consegue utilizar uma double X-Cross. Eu vou dar um exemplo bem mais simples aqui, né, só para facilitar nosso entendimento. O que acontece é o seguinte, a gente tem essa cruz aqui e não vou falar muito sobre ela, né, a gente faz R' e D' e a cruz fica pronta e você percebe que quando você acaba ela, esse canto aqui, o branco, laranja e verde, com o meio azul, verde e vermelho, eles estão resolvidos, eles estão em posições opostas aqui, se você for reparar, certo? Então o que a gente pode fazer? Nesse lugar aqui onde está a posição, falta um D' nesse momento aqui da cruz, a gente começa com um R' e aqui falta um D' para finalizar. Esse canto, quando ele volta para cá, ele precisa de um meio correspondente nessa posição. E quando você voltar, né, esse espaço aqui precisaria de um canto correspondente também nessa posição. Então nesse momento aqui é um momento propício para que a gente encaixe o canto junto com o meio se for possível. E o que é o canto junto com o meio? É um par de F2L. Então você pode procurar na camada de cima, ou em algum outro lugar do cubo, um lugar, uma forma de você encaixar o canto correspondente com esse meio e o meio correspondente com esse canto juntos, de tal forma que você acabe tendo uma double X-Cross. Então nesse caso, o canto correspondente a esse é esse daqui, o branco, verde e vermelho. E o meio correspondente a esse canto é esse daqui, o laranja e azul, certo? Esses dois já estão juntos por consequência, né? Por ser um caso fácil que eu já citei aqui para ficar pronto. Então você consegue imaginar isso aqui como se fosse um par de F2L e perceber que caso que é. Esse aqui é basicamente um caso de inserção tradicional de 3 movimentos, que com R, U' e R' você encaixa. Porque o canto, né, precisa vir pra cá e o meio precisa vir pra cá. Então com R, U' e R' você encaixa e quando você voltar, dois pares de F2L vão estar prontos. É claro que existem outros tipos de casos, né? Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa. Quando você voltar, você precisa de um meio aqui correspondente, um canto aqui, né, correspondente. Quando você voltar, ele se resolver. Só que o caso aqui é outro, né? É esse daqui. E não é o mesmo algoritmo, você precisa entender como se fosse um caso de F2L. Só que com as cores não iguais a que você está acostumado, né? Nesse caso aqui, por exemplo, é esse caso aqui que você precisa fazer esse algoritmo. E quando você acabar e voltar, você vai ter uma double X-Cross. Só que isso é algo bem mais avançado, envolve um pouco uma técnica que a gente chama de pseudo-slotting. Posso trazer um vídeo daqui a um tempo falando sobre isso, e é algo bem mais avançado e bem mais difícil de ver. Eu não utilizo muito esse tipo de coisa, porque é bem complicado de você enxergar isso na instrução, mas é só uma coisa que é interessante para falar para vocês que existe e que é possível fazer. Então é basicamente isso. Depois de aprender essas técnicas, é importante que você pegue o seu cubo e fique testando várias possibilidades em cada um desses casos para você aprender melhor. E não se desespere se você não conseguir de primeira, porque é algo um pouco mais complicado e não é necessário para você ficar rápido, é só uma coisa a mais que você pode tentar aprender para facilitar em alguns embaralhamentos específicos. Se quiser saber quando que vale a pena, eu diria que se a X-Cross for até 9 movimentos, dependendo dos finger tricks, vale a pena. Mas quando vale ou não a pena, você acaba aprendendo com o tempo e precisa de muito mais de dedicação, né, e um pouco mais de experiência para você entender quando que uma X-Cross vale ou não a pena. Então esse foi o vídeo, espero que tenham ajudado. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, né, deixa o like, né, e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se tiver alguma dúvida também, comenta aqui embaixo para que eu possa tentar te ajudar. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.